Está começando mais uma gravação dentro desse paraíso que é o IPPB, onde uma energia tão valiosa que só experimentando circula e faz com que a gente venha para cá com o coração leve, sabendo que de alguma forma alguma coisa legal vai acontecer, porque vocês, o Jefferson que está fazendo tudo isso, eu sou a última roda do carro, eu sempre falo assim, eu espero poder melhorar, mas tem que falar a verdade sempre. Então, esse aqui é um santo, que santo, tem a letra do louco. santo também, não, então eu estudei 4 anos de grafologia, então o único que me deu essa resposta foi o Piragini, e disse que é a letra de um santo. Mais santo do que ele, meu Deus do céu, não sei. O que ele está fazendo para ajudar nos limites do possível, tudo e qualquer alma, inclusive agora os animais, gente. Fazer melhor, criá-los melhor, fazer uma convivência melhor. Bom, é alegria de verdade estar aqui. Então, eu nem sei o que falar, mas vamos começar pelo começo. Eu quero agradecer a Cíntia Moraes. Cíntia Mendes. Escusa. Salvador. De Salvador, na verdade. E pelo belíssimo presente, gente. Aqui tem os logotipos, o nome, é uma imagem linda de nós três, né? É mais o Rama. Mostra aí, a parte de trás tem eu, Jefferson, o Sérgio e o Rama, uma tirada aqui nos programas. Dá para ver? Dá para ver. Não, aqui não é o Jô Soares, né? Mas a gente faz agradecemos de novo a Cíntia, né? Moraes. É lindo, mas não tem preço. Mendes, Cíntia, não desculpe de novo. Ela Vita. 73 anos, às vezes perde um. É como é que chama? Um cluster do disco rígido, vai para o espaço, né? Mas ele é novinho, você também é novinho. E agora vamos começar? Cíntia, obrigado. A Cíntia mandou 3 canecas, uma para o Sérgio, com o nome do Sérgio, uma para mim com meu nome, o Durama, e uma para o Jefferson. Viu, Cíntia? Obrigado. Nós adoramos esse presente aí. Você que é de Salvador, um lugar que eu gosto muito e vou bastante. Muito obrigado. E quando você tiver uma grande ideia dessa e fizer uma outra caneca, manda de novo para cá, para a gente, porque nós ficamos muito contentes com esse presente. Tá bom? O Sérgio estava falando aqui, da gente estar fazendo aqui o programa com alegria, e isso é verdade mesmo. Nós gostamos muito de trazer informações espirituais numa linguagem humana bem simples e universalista e passar esses conhecimentos que nós temos numa tentativa clara de esclarecimento consciencial, não doutrinário, já que cada um deve seguir o caminho que gostar mais de acordo com a sua própria tendência. O importante, como a gente sempre fala, é o caráter da pessoa, é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Não é a religião dela, a política dela, o sexo dela, é o que ela é essencialmente. E o que todos nós somos? Espíritos reencarnados na matéria, mais uma vez, necessitando de aprendizado e trabalho, realizações e um monte de coisas. Descemos aqui na Terra, não foi de férias, não foi à toa, descemos para estudar, trabalhar, crescer, vivenciar um monte de coisas. Nem sempre as lições que a gente precisa aprender são deliciosas, pelo contrário, muitas lições são muito amargas, não é, Sérgio? E à medida que a gente vai amadurecendo com os anos, nós vamos observando diversas coisas, e pelo poder da experiência vivenciada, nós vamos aprendendo um monte de coisa, e tantas outras também a aprender para frente. O Jefferson falou uma coisa muito legal ali nos bastidores, antes da gente começar. Ele falou assim, o Sérgio falou assim, puxa, a gente está melhorando fazendo esse trabalho, né? Eu falei, nós estamos melhorando e é muito legal, e precisamos melhorar mais ainda, né? Todos nós, e muito mais ao longo da evolução. Mas
é muito legal estar fazendo mais um programa aqui, projetando informações conscienciais de forma humanitária, de forma tranquila, e daí nós crescemos fazendo isso. De forma simples também. E gostamos muito de fazer dessa forma, inclusive, né, Sérgio? Porque não tem nem outra forma de fazer, porque nós somos assim. Se vocês encontrarem, não só eu e o Sérgio, mas o Jefferson, na rua, em casa, dando uma palestra, um curso ou num trabalho espiritual, são as mesmas pessoas, não tem personagens fabricados para aparecer aqui no canal do YouTube, nem para dar uma palestra, porque ao estudar os temas espirituais, fica bem claro que nós temos que ter autenticidade, consciência real do que nós somos, não podemos fazer uma imagem daquilo que nós não somos. Por isso que eu sempre falo que nós não somos mestres de nada. Sabe por quê? Nós não somos nem mestres de nós mesmos, né, Sérgio ou Jefferson? Então não dá para ser mestre de alguém. Agora, com certeza que quem estiver atrás de algum mestre vai encontrar um monte, principalmente na internet. Tem que ter milhões de mestres. Muito cuidado. Difícil é encontrar uma pessoa verdadeira, que seja ela mesma, e que vai caminhando entre trancos e barrancos, entre acertos e defeitos, tentando melhorar as qualidades e diminuir os defeitos gradativamente, mas fazendo alguma coisa, não só falando, não só fabulando ou imaginando, fazendo algo. E agradecemos a Deus por estarmos aqui fazendo bem, sem olhar esse programa. O Sérgio, ao criar o Somos Todos Um, já há 18 anos, né, Sérgio, no ar, e beneficiando a tanta gente. Que trabalho maravilhoso, e quantas pessoas sendo ajudadas ao longo dos anos. Vocês não têm a menor ideia a quantidade de gente que o Somos Todos Um chega. O Jefferson, com o trabalho dele de tantos anos também, o Jefferson largou a área empresarial, foi se dedicar a um chamado dele de coração e foi trabalhar com a terapia reencarnacionista. Está muito feliz hoje com a escolha dele. A companheira do Jefferson, a Viviane, que também trabalha com ele, o acompanha, o faz feliz, ele dá suporte para ele fazer esse trabalho legal. Eu também tenho uma companheira, a Viviane, também, que me dá suporte muito bom, sabe, me atura, vamos dizer assim, sempre ali na boa, sem perturbar em nada, sempre ajudando, sempre tranquila na dela. Então tem os bastidores, a pessoa que gosta do Sérgio, que eu não sei quem é no momento. Nem eu sei. Você está sozinho, Sérgio? Estou sozinho. Por enquanto, cara, né? O cara é italiano, boa pinta, olha, gente. Bom, vamos lá. Não, tem o gato em casa. Tem o gato. Bom, antes da gente começar o programa, eu já vou dizer o que nós vamos fazer hoje. Como sempre, eu trago dicas de livros, porque isso é legal. As pessoas estão lendo muito pouco, elas estão vendo muita TV, estão muito na internet e estão lendo pouco, pegando o livro na mão. É diferente de você ler na telinha. É claro que uma obra esgotada é melhor você ler ali na telinha, mas quem puder, procura compulsar as páginas de um livro, porque tem a impressão digital da pessoa, a energia dos chakras, dos dedos e das mãos. Você dobra uma página, marca com a caneta, existe algo de alma seu ligado naquilo. O livro fica impregnado com essas energias. Anos depois você pega o livro, está lá sua anotação, sua energia, é uma coisa sua, lúdica, e isso é importante, tá? E sempre lembrando que conhecimento não é sabedoria, porque de repente alguém pode ler 1 milhão de livros, está cheio de conhecimento na mente e o coração apagado, e as relações humanas da pessoa de forma horrorosa, e ela de forma fria, achando que o intelecto é a sabedoria, começa a pisotear os que sabem menos, perde a paciência com aqueles que sabem menos, quando aqueles que sabem mais precisam ajudar os que sabem menos. Ou seja, o conhecimento não pode estar preso na cabeça, ele tem que ser aquecido pelo coração e se tornar atitude. Então, um tripé é conhecimento, amor e alegria, para preencher o conhecimento e o amor também, e levar talvez, mas a alegria do conhecimento é o compartilhamento, Sérgio. Por isso que não dá para entender quando algumas pessoas trabalham com conhecimento em alguma área e travam isso, sendo que quem mais precisa são as pessoas. E outra, há um julgamento muito grande, eles não vão entender, essa massa é impensante. Gente, qual de nós pode falar uma coisa dessa? Você pode estudar o tema de ponta o melhor possível, você não pode cometer essa arrogância de achar que o resto do planeta não está à altura das ideias que você estuda. E esse é o problema de radicais,
em alguma área, eles acabam abafando a própria consciência só com o conhecimento. Mas o conhecimento não é sabedoria e o intelecto do homem da Terra não é inteligência universal. Agora, o conhecimento, ele tem uma função enquanto ferramenta, instrumento. O conhecimento erradica a ignorância, e sem ignorância a gente caminha sem medo, a gente melhora por dentro, abre horizontes. Agora, sem amor e sem alegria na jornada, o conhecimento pode aumentar o ego do conhecimento, prender a pessoa na arrogância dela, e aí esse conhecimento não será compartilhado para os que sabem menos. Então, indicamos sempre livros, mas nessa base, conhecimento é ferramenta para a gente chegar à verdadeira sabedoria um dia, que nenhum de nós tem, porque a gente tem algum conhecimento. Agora, amor, a gente está botando no que faz, e alegria nós temos ao fazer. Então, conhecimento e amor permeado por alegria, talvez dê sabedoria lá na frente na jornada para nós todos. Por isso a indicação de livros nesta base que eu estou colocando, tá? Está esgotando já o livro Falando de Espiritualidade, que foi um dos que eu lancei pela editora Pensamento no ano de 2001, está nos últimos exemplares, e eu não sei se a editora Pensamento vai reeditar ou a Luz da Serra vai editar, mas é um livro muito legal, tá? Pouco conhecido, na verdade, as pessoas conhecem mais os livros que eu lanço de Saídas do Corpo, mas esse livro aqui é muito legal, é sobre toques conscienciais para um estudante em alguma área espiritual. E o outro que também está esgotando é o Falando de Vida Após a Morte, que já é a segunda edição, já está esgotando. Essa edição foi feita em 2012 e agora a Luz da Serra vai fazer outra fornada de livros. Vocês encontram na Cultura, na Saraiva, um livro que eu fiz para ajudar as pessoas que perderam alguém tão triste, Sérgio. E, por último, o livro Luz Emergente, da Bárbara Ambrena, que o Sérgio conhece, o Jefferson conhece, vários de vocês. Ela é autora do Hands of Light, que é o Mãos de Luz. Acontece que na década de 80 eu comprei esses livros no original em inglês. A Bárbara Ambrena é americana, e o primeiro que se saiu nos Estados Unidos, Sérgio, chamava Light Emerging, Luz Emergente, que é este daqui. Depois saiu Hands of Light, que é o Mãos de Luz. Mas aqui no Brasil, a editora Pensamento, na década de 80, lançou primeiro o Mãos de Luz, o Hands of Light, e o Light Emerging, Luz Emergente, saiu depois. Na verdade, o Luz Emergente é primeiro, ele é antes do Mãos de Luz. Então, o Mãos de Luz é muito famoso, também editado pela Pensamento. São dois livros espetaculares. Espetaculares. Esse é o primeiro. Então, como muita gente conhece o Mãos de Luz, não conhece esse aqui, Sérgio. Então, estamos indicando, na sequência dele, o Luz Emergente. E num dos programas nós falamos do Core Light, que foi o livro mais recente. Na verdade, 3 livrões: o Core Light, que é o mais recente, o Luz Emergente e o Mãos de Luz. Aqui está a indicação hoje do Luz Emergente, que é uma literatura muito boa sobre trabalho com chakras, aura, cura e bioenergia, tá bom? Então ficam essas dicas por hoje. A Bárbara Brennan é física. Exatamente. Trabalhou na NASA durante muito tempo e depois também fez uma escolha que nem você fez, que nem eu fiz. Todo mundo está fazendo, porque é uma questão até de inteligência e de busca da verdade e da felicidade. Então ela está juntando tudo que é verdadeiro dentro, não somente daquilo que são os aspectos mais espirituais, mas os aspectos físicos dele, física quântica também. Entende? Então, é algo que une uma sabedoria antiga com a odierna capacidade. Numa releitura moderna. De fazer outro tipo de descoberta. Né? Legal. Pessoal, vamos lá. O nosso programa hoje vai ser o seguinte. No último programa do ano passado, quando eu li aqui aqueles 2 textos do Japão, sim, o título do programa era Temas Variados e leitura de 2 textos sobre o Japão. Que temas variados eram esses? Ponderações conscienciais, que eu fui colocando aqui, eu comentava em cima e o Sérgio comentava junto também. Vocês se lembram? E aí eu falei para vocês, é muito grande esse material, nós vamos dar sequência a ele lá na frente, então vamos ter a sequência hoje, a parte 2. Quem não assistiu à primeira parte, por favor, vai nos programas anteriores, está lá, temas variados e leitura de 2 textos sobre o Japão. É a primeira parte.
Hoje nós vamos ter a segunda parte desses temas variados com uma leitura de outro texto no final, que dessa vez não é sobre o Japão, mas sobre o contexto mundial atual. É uma mensagem que eu recebi no ano de 2006, 12 anos atrás, e a mensagem fala tudo que está rolando no dia de hoje, no contexto da política mundial, coisas de ameaças de guerra, as pessoas com jogo de poder, os países, em vez de buscar união, cada vez mais competindo em várias áreas, aí o ego dos homens criando encrenca através do poder que a política dá aos governantes. Então nós vamos falar disso lá no sentido global, globalizado, e aí nós vamos disponibilizar essa mensagem aqui, tá bom? Sérgio, pronto? Yes. Eu vou fazer igual da outra vez, tá? É assim, é um tópico comparado com outro, dentro da jornada, e o objetivo dessas ponderações são estudantes espirituais, gente que já está dentro da área. Lembra, Sérgio, que a gente falou assim? Por exemplo, o que adianta uma pessoa estar mexendo com a parte espiritual, estudar, por exemplo, reencarnação e ser racista? Quer dizer, coisas que não batem, né? O que adianta a pessoa falar, eu sou da luz, e de repente vai e dá um soco em alguém logo depois, ou o outro que se acha melhor do que o que sabe menos? Lembra? A gente falou sobre tudo isso, e hoje a gente vai em cima disso. E relembrando, o fato de nós trazermos esses temas à tona, comparativos, não significa que nós mesmos também não tenhamos caído em algum momento naquilo que a gente aponta, e sempre no risco de ter que ficar firme para não cair novamente à frente. Então são ponderações conscienciais por observação da parte espiritual de tantos anos de nós três aqui trabalhando com essa área, e esses questionamentos eles são importantes para todos nós também, tá bom? Primeiro deles, senda espiritual, que é a chamada porta estreita, versus os caminhos do mundo, chamados aqui de porta larga. Você lembra o ensinamento de Jesus que falava a porta larga e a porta estreita? Então, um caminho espiritual, um trabalho espiritual, uma senda espiritual é a porta estreita, e os caminhos do mundo, a porta larga. Então, nós estamos no mundo, é a via larga de todas. Precisamos trabalhar, conversar com todo mundo, lidar de forma normal e natural com todas as pessoas. Sermos melhores. Agora, quando se fala de um estudo espiritual, ou seja, que é uma senda mais estreita, está se falando de toda e qualquer jornada espiritual, desde aquelas mais clássicas, iniciáticas, herméticas, antigas, ou iogues em algum momento, em que era passado só de mestre para discípulo, ou através de iniciações dentro dos contextos herméticos clássicos, que era uma porta estreita, né, uma peneira para selecionar a profundidade dos iniciados. Só que isso ainda está vigorando hoje, Sérgio. Hoje nós vivemos uma época de abertura, não tem aquele lance, não, isso aqui é só para iniciado, não. Muitos temas estão pulverizados aí na área em geral, né, como conhecimento, principalmente na internet e em muitos livros. Mas aonde que isso está vigorando? Embora não tenha um mestre aferindo o avanço do Sérgio na senda, ou um contexto iniciático em volta, nós estamos no mundo. Qual é o templo da gente no momento? O mundo de fora, Sérgio, a porta larga. Sim. Só que dentro do coração da gente, os valores são a porta estreita, para atravessar no meio da faixa larga, que é o mundo. Então, nessa vida, devido à abertura da informação, aonde é que são feitos os testes com os iniciados? Dentro de um grupo espiritual ou no dia a dia? No dia a dia, nas coisas da vida. Então, muita gente que estuda a parte espiritual não consegue entender isso, que nos dias de hoje, os testes não são mais aqueles restritos ao tempo espiritual, a prova X ou Y ali e tal. Isto é feito hoje no trem lotado, no emprego às vezes difícil, e na vivência com as outras pessoas, e ao mesmo tempo atravessando a vida, no sentido da porta larga normal, com os valores aqui dentro que continuam sendo a porta estreita, que é a filtragem em relação a tudo. Mas muitos estudantes espirituais cometem o erro de estar presos em épocas antigas, e o que acontece? Evitam as coisas do mundo, como se ali também não fosse a iniciação, quando na verdade a iniciação hoje é justamente estudantes espirituais conviverem no mundo aberto
com tudo isso, Sérgio. Claro. Você imagina lá o site do Somos Todos Um, é um site que está aberto, mas ele é um portal que simplesmente puxa a pessoa com informação para dentro do coração, para dentro da consciência. Então, está no mundo aberto, mas ainda é a porta estreita, só que não está dentro do templo, não está dentro da caverna. Estamos no mundo. E esse aqui é o nosso templo do momento, a vida humana, e nós vamos ter que desenvolver tudo que nós gostamos espiritualmente, mesmo no mundo material, envolvendo pessoas que às vezes não sabem desse tema, nem acreditam, às vezes sacaneiam. É só semente. E no entanto, que temos que colocar. Essas sementes são nossas aqui então, dentro. Nós hoje começamos a trabalhar com que é a porta estreita. Com a porta estreita, no sentido de colocar traduções em outros idiomas além do espanhol. Entendeu? É lá no site? Sim. Estamos procurando quem possa ajudar, né? Porque não temos puxa, que legal. Se quem puder ajudar, isso aí seria legal. Temos um monte já no espanhol, né? Também você traduzido para caramba lá. Mas estamos querendo fazer alemão, italiano, espanhol, francês. Sérgio, dá um pitaco aí em cima disso. Nós aqui, estudantes espirituais, no mundo normal, convivendo com pessoas normais, sem manto iniciático, sem galardão, sem... Nós, e o que é nosso, está refletido na nossa atitude, no nosso caráter, não na cor da roupa, não num símbolo, nem num diploma iniciático, mas no caráter e atitude da gente. Não tem, e não pode existir, até porque tudo que nós somos vem do Pai, tudo que nós ganhamos veio dele, e temos que devolver também de uma forma ou de outra tudo aquilo que nós recebemos. Não é assim também? Deveríamos devolver em dobro, porque nós tivemos tantas coisas que nos beneficiaram, e nós precisamos voltar também a falar de gratidão. Que nem agora nós agradecemos a nossa querida Baiana. E sermos o melhor Sérgio, o melhor Jefferson, isso aqui já é melhor. Que é isso? Dá para melhorar, não dá para melhorar mais. Aí vai quebra o nada a ver. De repente, não quebraram os meus lá com a senha do Google, pelo amor de Deus, foi um dia. E com ele não acontece nada, porque tem proteção, tem o firewall, né, que funciona sempre, não dá pau. Eu dei pau hoje, 5 minutos antes de sair de casa. Um texto que a gente precisava subir e não conseguia colocar no ar. Vai recuperar? Consegue? Já deu, então, graças a Deus. Eu falo graças a Deus porque realmente alguma coisa boa aconteceu. Vamos passar aqui para o segundo tópico. Vamos lá. Tá? Admiração sadia, ou seja, reverência aos bons exemplos e respeito a quem se realizou na luz, versus adoração cega, estagnação consciencial. Claro. Então vamos lá. Uma coisa é admiração sadia por uma consciência que desceu à Terra e realizou coisas boas. Krishna, Jesus, Buda, tantos outros ao longo da história mostraram caminhos que ninguém tinha visto. Admiração sadia por quem desceu e fez coisas boas, né? É uma coisa. Agora, adoração cega vai gerar estagnação consciencial. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque é muito tênue a linha entre uma coisa e a outra, Sérgio. De repente, a ideia de alguém legal aqui embaixo encarnado, perto da gente, fazendo alguma coisa legal, é inspiradora para a gente também fazer coisas legais. Agora, se nós ficarmos prestando atenção na personalidade daquela pessoa ou tentando imitá-la, nós não vamos fazer a nossa parte. Então, uma coisa é admiração sadia, outra coisa é adoração cega. E às vezes muita gente confunde uma coisa com a outra. Admiração sadia ajuda você a crescer. Adoração cega deixa você estagnado naquele mito que você criou com aquela pessoa, ou aquela ideia, ou aquela coisa. Por exemplo, Sérgio, às vezes alguém me pergunta assim: ô Wagner, você acha que Jesus teve alguma coisa com a Maria Madalena? Acho que sim. Como alguns comentam. E outros também falam assim: você acha que Jesus viajou para a Índia? Bom, o que eu acho?
me interessa mais os ensinamentos de Jesus do que se ele teve um caso com a Maria Madalena ou viajou para a Índia. Mas tinha a parte humana dele. Mas também. aí é que está, Sérgio, isso não interessa, interessa o ensinamento, senão não vou ficar preso no cara. O ensinamento e a ideia, dele o ensinamento dele é imortal, transcendental. é imortal. Então, se a gente olha um cara igual esse, aprende o ensinamento e pega isso para a gente crescer, ótimo. Agora, se nós nos apegamos à figura dele e ficamos estagnados em cima dele, perdemos o ensinamento de vista. Então, eu estou dando um exemplo como Jesus, podia ser o Buda, o Krishna, mas a admiração sadia e buscando aprender os ensinamentos é mais importante do que estagnar em cima da imagem de alguém, e isso aconteceu ao longo dos milênios em tantas vezes, e muita gente perdeu a chance de crescer com o ensinamento, ficando preso, estagnado em cima da personalidade de alguém. Ou de normas estabelecidas por espíritos tacanhos, que não serve mais. Exato, mas por que essa... Usar também o bom senso, usar também entender que há o aspecto humano de todas as pessoas que nascem de uma mãe, que podem nascer de um namoro bem feito também, né? Porque nós estamos sempre pensando, oh meu Deus do céu, fazer o melhor. Então, isso aqui é um alerta para nós todos. Podemos gostar de grandes ensinamentos trazidos por consciências avançadas que desceram aqui à Terra, sejam elas quais forem, na opinião de vocês, só não podemos ficar presos no personalismo, no ego disso, e a gente pode aprender tanto com os ensinamentos deixados por tanta gente boa, aí a gente vai somando e, por sua vez, vamos fazendo alguma coisa boa também com isso, né, Sérgio? Então, vamos lá. Interdependência evolutiva versus isolamento consciencial. Sérgio, a interdependência evolutiva, ora, hoje a gente tem até os conceitos da física moderna do multiverso, de que poderiam existir universos paralelos, inclusive, né? Então, hoje, as várias dimensões. Alguém se fechar só no próprio ego, desconsiderando, vamos chamar assim, a multidimensionalidade, e desconsiderando que existem outros planos que interpenetram os planos mais densos, é muito prejudicial, porque nós estamos aqui encarnados no momento e uns vão trabalhando com os outros, um ajudando o outro é sempre melhor. Agora, esquecendo que essa ajuda é interplanos. Então, outras consciências mais avançadas nos ajudam também. Então, nós não estamos na jornada solo, nós estamos numa jornada em conjunto, interplanos. Quanto mais a gente vai expandindo a consciência, mais a gente percebe essa conexão com outros níveis, outros planos, como a pessoa queira chamar. Agora, o isolamento consciencial é a pessoa fechada na concha do ego dela. Deixa eu dar um exemplo histórico. Imagina um yogi antigo, lá em cima na montanha. Ele está ali na prática dele, de austeridade, disciplina, até aí ótimo para ele. Lá de cima ele olha as luzes de uma cidade lá embaixo na planície. Aí ele olha e começa a pensar, ainda bem que eu estou aqui isolado, lá embaixo está a massa impensante, ainda bem que eu despertei minha consciência, estou meditando, lá embaixo estão eles perdidos nas garras de Maia, a ilusão, ainda bem que eu estou aqui. Tecnicamente, esse cara não está livre de nada, porque ele está julgando os outros lá embaixo, e isso também é Maia, ilusão. Né? Então, a pessoa está fechada na concha do ego e achando que expandiu a consciência. Sérgio, quantas pessoas cometem esse erro de achar que o isolamento dela é um caminho espiritual, quando, na verdade, quanto mais avançada a consciência, maior a noção de interplanos, ela não tem como se isolar. Agora, é diferente de grandes mestres, homens ou mulheres lá atrás, que se isolaram por um tempo e alcançaram um alto nível, e depois retornaram para a sociedade e foram ajudar. Ou ali, quietinhos, no seu cantinho dentro de um templo, ou numa caverna, abraçava o mundo inteiro em silêncio e ajudava, projetando mentalmente só coisas boas como inspiração. Aí não, aí a pessoa já está dentro dessa multidimensionalidade. Eu estou colocando aqueles que se isolavam e se trancavam e achavam que era alto avanço. E aí o que acontece? Tem que interagir. O que acontece, Sérgio? Uma consciência dessa encaixada ali, numa próxima vida ela precisa reencarnar no meio das pessoas. Ela não vai lembrar da outra vida e agora vai viver no meio de um lugar onde tenha muita gente para estimular o relacionamento que ela cortou por uma vida. Aí eu vou dar para você qual é a característica dessas pessoas. Estudantes espirituais hoje de alguma área, encarnados atualmente, 2018, e que já tiveram esse problema do isolamento da concha do ego, e vou repetir, não o isolamento sadio que expandiu, mas o isolamento que
travou a consciência delas, inclusive o sentimento. Elas estão reencarnadas hoje e elas ficam assim: como eu sofro, eu não consigo me adaptar à vida normal. As pessoas são tão materialistas, elas são tão estranhas, eu queria uma coisinha mais calma. E a natureza reencarnou ela aqui para viver. É esse pessoal lá de trás, novamente encaixado, Sérgio, e agora viver na prova do relacionamento humano, porque é muito fácil você ficar em paz quando não tem ninguém te espetando. Eu quero ver você ficar em paz no meio da problemática do dia a dia, das pessoas e dos relacionamentos, você permanecer estável. Aí sim, você mostra o seu nível de consciência por caráter. Então, o aviso: isolamento do ego não significa transcendência alguma. A pessoa não fez expansão da consciência nenhuma, ela fez expansão do ego dela, ela está presa dentro da concha do egão dela. E esse cuidado todos nós precisamos, tá? Embora precisamos também de tempinho de isolamento para reciclar, para depois viver e ganhar forças para viver entre todos. Eu estou falando da opção só pelo isolamento em detrimento do resto da humanidade, física e extrafísica. Isso não é expansão da consciência, isso é a prisão na concha do ego, Sérgio. Sim. Ele fala, não posso falar nada porque realmente ele é tudo. Parabéns para você. Vamos lá. Que eu posso Isso falar? aqui, importantíssimo, Sérgio. Âncoras psicofísicas. Âncoras psicofísicas versus alienação consciencial. Sim. Vamos lá. Eu costumo orientar o pessoal que estuda comigo sobre uma coisa. Quanto mais sensível essa pessoa for, Sérgio, sentindo energias, tendo o parapsiquismo dela aberto e sentindo várias coisas, mais ela precisa de algumas âncoras no mundo físico para não dispersar para o outro plano. Ela precisa de pé no chão, né? A gente sabe que é muito fácil a pessoa desequilibrar quando ela fica muito para lá e pouco para cá. E o oposto é quando ela fica muito para cá e pouco para lá. Então o ponto de equilíbrio é o coração da gente entre o céu e a terra. Então, existe a alienação consciencial, onde a pessoa, em nome da sensibilidade ou suposta espiritualidade dela, lentamente ela vai cada vez mais se encolhendo no isolamento dela ainda, mas usando a desculpa da sensibilidade. Então o que eu recomendo para todo mundo, eu que também sinto muita coisa: quanto maior a sensibilidade, ou se vocês quiserem imaginar um suposto avanço na senda, procure ter âncoras psicofísicas aqui para não correr o risco de desequilibrar para o lado de lá. Então, você é muito sensível, o que você faz? Pratique um esporte, seja ele qual for, dentro, jogar basquete, dentro daquilo que você gostar. Se não conseguir praticar, acompanhe um esporte de forma lúdica, como torcedor, no sentido equilibrado, não no sentido de ficar brigando com o torcedor de outro time, né? Mas ele está mencionando o Botafogo, que é o meu time, foi campeão carioca recente, o Corinthians campeão aqui em cima do seu Palmeiras. Sim. E aí o que acontece? Nós precisamos dessas âncoras, não para estar preso na ilusão das coisas, mas para manter alguma coisa, um contato que permita você conviver. Eu desço lá na rua do bairro, converso sobre futebol com a galera na esquina. Que legal. Sabe, é um ponto de amizade que eu tenho. Agora, eu não vou ficar ali na esquina tomando álcool. Não, claro. Mas eu vou passar e vou bater papo com todo mundo sobre futebol. Isso é terapêutico? É terapêutico, exato. Outra. Eu falo com todo mundo. Lá em Higienópolis tem uns caras que estão assim, lá na porta desses prédios de 35 andares. Aí eu chego lá, bom dia, como vai? Bom dia. Quando passo de tarde, boa tarde, boa tarde. E isso, eu fico bem e ele também fica com um sorriso. E outra coisa, isso não pode ser forçado, tem que ser natural. Porque se for forçado, é uma máscara que a pessoa faz. Muita gente faz isso também, tipo assim, eu converso com eles, mas eu não suporto eles. Sabe? Não, você precisa estar simples. Você não é melhor ou pior do que ninguém, você está evoluindo igual todo mundo. Então, por exemplo, um esporte para praticar, o que você gosta de acompanhar, seja lá o que for. Há um grupo de amigos para você sair, para brincar, falar piadas, para desobstruir a irritação, o termo antigo, desopilar o fígado do estresse, da tensão, sair para jantar com um grupo de amigos e ficar brincando, botando apelido em alguém, fazendo uma piada ali. Nada disso é anti-espiritual. Anti-espiritual é você ficar muito para lá e sem pé no chão. Por exemplo, eu adoro sair com meus amigos para jogar boliche, adoro sair para conversar até tarde da noite.
numa mesa jantando e contando piada, falando besteira no sentido lúdico, ali como um ser humano natural, né? Procura que esse grupo de amigos não fique falando de espiritualidade, mas de coisas do dia a dia, porque você precisa ter o pé no chão, né? Então nós precisamos ter essas âncoras aqui. Outra, se puder ter um relacionamento estável, que aí é mais uma pessoa aqui nesse plano para você prestar atenção, sabe? Amigos, parentes, pessoas para você conviver de forma normal, alguma coisa que você tenha como hobby para te dar o lado lúdico aqui. Por exemplo, para mim, música é uma maravilha, é o meu hobby. Sem música aqui eu já teria desencarnado, porque ia ser muito triste a minha passagem aqui pela Terra sem música. Então, algumas coisas, procura de alguma forma juntar possibilidade de você também estar aqui, porque caso contrário, a suposta espiritualidade que você acha que está te levando para um outro plano, ela está desequilibrando você em relação à vida, e você vai ter que retornar em outra vida na frente para equilibrar o lado de cá sem o lado espiritual. E aí você vai ter uma vida restrita, próxima, para poder viver um pouco o mundo material ao qual você está encarnado naquele momento. Então é muito importante, Sérgio, quanto maior a sensibilidade ou a espiritualidade, âncoras aqui, para evitar alienação consciencial. E aí cada um é que sabe das coisas que gosta, vai colecionar selo. Vem aqui no IPPB na sexta-feira. Coleciona moeda, aqui, sabe? Vai fazer 8 horas. Vai aprender a nadar. Igual um amigo meu que é hipersensível, ele frequenta uma arqueria, ele adora fazer tiro com flecha num alvo. Ali é uma arqueria, é um esporte para ele, e daí por diante vai fazer artes marciais, sei lá, não para bater nos outros, mas para ativar a parte física, sabe? Namora, convive, sabe? Faz alguma coisa, e se não quiser namorar, caminha sozinho, mas em equilíbrio, sabe? E não entra naquela, eu estou aqui no mundo, eu tenho que suportar os outros, eu tenho que conversar com todo mundo. Isso é ego seu, é fantasia. Você tem que conversar com todo mundo, porque você está encarnado. Você está convivendo com bilhões de pessoas encarnadas na Terra, e não ache que a sua espiritualidade torna você superior às pessoas, porque se fosse assim, nenhum grande mestre baixaria na Terra. E eles baixam não porque eles se acham superiores a ninguém, pelo contrário, eles veem o divino em todos nós e querem que nós também despertamos esse divino, mas sem negar a realidade material. E isso que eu estou falando aqui, Sérgio, vai bater de frente com o que muita gente está cometendo como engano, achando que a espiritualidade, isolamento, isso não é. A gente também trabalha com isso, e pelo contrário, nós estamos vivendo aqui, a gente vai sair daqui a pouco para fazer um lanche, vamos chegar e brincar com os balconistas da padaria de forma igual. Sempre, é o normal. O sorriso, agora, o caixa com o outro. Isso, o nível teu de consciência interno. Como você lida com a parte externa, vai do que você tem dentro. E se você acha que está diferente dos outros, tem algum problema dentro de você que já está dando um desnível a partir do seu ego, ou daquela superioridade que você acha que tem em cima das pessoas. E não é assim. E nós trabalhamos com isso há muitos anos, e gente, eu acho isso um absurdo. Agora, tem gente que acha que tem que viver só de luz, só meditando, só pensando em espiritualidade. Eu pergunto, reencarnou para quê? Veio fazer o quê aqui embaixo, né? E outra coisa, eu sempre pergunto ao pessoal que acha que é muito light, se eles ainda vão ao banheiro. Porque uma pessoa sentada no vaso, me diga se isso é uma atitude luminosa ou sutil. Eu acho que e outra, luminosa é sutil. Na hora que ela estiver defecando, o bolo fecal não é violeta, não cheira sândalo, é bolo fecal igual de qualquer um. Desculpa estar falando isso desse jeito, mas é para puxar a gente para cá. Eu acredito que Deus inventou a necessidade de ir ao banheiro, e o homem inventou o vaso para botar os espíritos com o pé no chão enquanto estiver encarnado, tipo assim, eu sou de óleo, tá, mas vai para o vaso. Vamos ali, é dor de barriga, vai ali e está na hora de baixar para cá e prestar atenção no corpo, porque você reencarnou, então vai ali. Então acredito que o vaso, ele é de alta sabedoria em estudos espirituais, eu acho, porque obriga você a sentar. E outra, senta discípulo, senta mestre, senta branco, negro, amarelo, chinês, alto e baixo, homem e mulher. O vaso sanitário talvez seja uma das grandes invenções da humanidade, para poder correlacionar com a grande invenção que Deus fez, que foi criar a necessidade da gente ir ao banheiro
talvez para quebrar um pouco o ego da gente. Eu estou falando disso de forma de brincadeira, correlacionando, mas é isso que eu penso mesmo. A gente tem que falar bem claro. Eu tenho visto muita gente se achando bam da espiritualidade, altamente evoluída, e continua indo ao banheiro. Então, ir ao banheiro, eu acho que deixa todo mundo na mesma faixa, vamos chamar assim, e 7 bilhões de pessoas encarnadas vão ter necessidades. Agora, a consciência da gente é algo que transcende tudo isso, mas transcendência não é negar nada da vida, é trazer tudo isso para cá e impregnar a vida com isso na atitude da gente. Com humildade, simplicidade e compaixão. Isso eu aprendi com o Dr. Bartos Florais. Mas eu gosto, eu sempre falo com ele. Por quê? Porque não sei, né? Bom, aqui uma outra coisa. Para psiquismo equilibrado versus sensibilidade mal cuidada, Sérgio. A sensibilidade mal cuidada. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor uma pessoa hipersensível, aí ela vira e fala para você assim: eu não entro naquele lugar ali porque eu sinto que é pesado. Eu não converso com aquelas pessoas ali porque elas são densas. Eu não faço isso, não faço aquilo porque eu sinto um monte de coisa, eu prefiro ficar quieto na minha. Aí a pessoa fala: é porque eu sou hipersensível, eu sou altamente espiritualizado. Não, é porque essa pessoa está com a sensibilidade mal cuidada e as energias de tudo quanto é ambiente entra nela, ela não sabe lidar. Então, é claro, você vai se cuidar em relação a ambientes pesados que você não precisa se expor. Mas, se for assim, você nem teria reencarnado. Tá? Você não entra no metrô porque é denso, não entra no ônibus cheio porque está cheio de gente densa. Não vai, você vai ter que entrar e fazer a viagem que tem que fazer. Mas aí a pessoa fala assim: eu fico os 11 dentro do ônibus. Tá? Por que você deixa a energia do ônibus e das pessoas entrar em você? Por que você não tem uma aura forte, equilibrada, dentro dessa suposta espiritualidade, que consiga anular os efeitos dos meios ambientes externos? Então, veio para viver, não adianta fugir, e essa é a sua prova. Tá? Então, você diz que é sensível às vezes? Não. Você é fraco, você está se acovardando e pode-se evitar ambientes ruins e pesados. Isso é do jogo. Mas não se pode evitar o tempo inteiro o fato de estarmos na Terra, encarnados aqui uns com os outros, e nós vamos ter que andar no ônibus lotado, trabalhar às vezes num ambiente de trabalho que às vezes não é o que a gente gostaria, e suportar e ter que vencer essa prova. Então, Sérgio, eu tenho visto muita gente que se diz altamente sensível e não é sensível, ela é fraca, ela não consegue mais viver com os outros, não consegue viver. E outra, o que adianta então a pessoa ter descido para encarnar? Sabe, agora é diferente de alguém com a sensibilidade bem cuidada, sente as coisas, mas está interagindo, ativo. Opa, vamos mexer energia, vamos equilibrar aqui e vamos nessa. Então, você entrou no ônibus lotado, fala assim: ai, está tudo pesado, enche o ônibus de luz se você é tão espiritualizado assim e converte tudo. Mas daí você achar que a multidão que está te afetando e que a multidão é baixo nível e você é especial, de jeito nenhum, isso é fraqueza sua, você não domina bem suas energias e está usando desculpa, e é coisa do teu ego ainda, dando desculpa em relação ao meu. Eu conheço muita gente assim, eu trabalho com o público há muitos anos, e o objetivo aqui não é julgar nada, é alertar, porque nós mesmos já passamos por essas coisas, e é claro, por observação, você fala: peraí, não é o mundo que está errado me afetando, sou eu que não consigo me adaptar ao mundo e não consigo fazer o que eu vim fazer nessa vida, porque eu me sinto afetado e me sinto fraco, eu me isolo, e aí eu não interpenetro os outros com a luz que eu trouxe. Então, espiritualidade é trabalho, é serviço, convivência, e não fuga para dentro de si mesmo. E a pessoa: é porque eu entro no ambiente, os meus chakras ficam sujos, então enche de luz, enche o ambiente e limpa ele. Ah, mas eu prefiro não entrar. Tá bom, daqui a pouco você não vai estar indo em lugar nenhum. Então vai para a caverna, volta para lá. E outra, reencarnou para quê? Você não queria viver com alguém, não queria conviver. Isso aqui é o plano físico, isso não é o paraíso, isso não é Órion, não é Pleiade, se chama Terra. E aqui tem muita coisa pesada, sim. Quem mandou você reencarnar aqui, agora vai ter que enfrentar, até chegar o justo momento de um dia ir embora para casa, mas que você tenha superado tudo isso durante a vivência, e não julgado os outros pela sua sensibilidade mal cuidada. Ah, eu estou aqui perto do Sérgio. Ah, mas o Sérgio é tão denso, ele é tão materialista,
sei lá, a aura dele é escura, eu acho que eu não vou conversar mais com ele. De jeito nenhum. Conversa com ele normal, mantenha a sua aura num estado que ele não te afete, pelo contrário, você ainda melhore ele, sem ele saber nada, e conversa normalmente sobre as coisas do dia a dia, e vai tocando a bola. Espiritualidade é atitude, não é roupa da cor tal, não é se isolar ali, é simplesmente viver. E é claro, cuide-se, independentemente aqui, particularmente se cuida, fortalece sua aura, enche luz todo dia um pouquinho, pulsa os seus chakras, faz a sua parte. Mas quando sai na rua, você não é especial, os outros não são a causa dos seus problemas, tá? E uma coisa é o que acontece, outra coisa é o que você faz com aquilo que acontece com você. Então, isso é seu, toma cuidado com essa armadilha. Eu sou sensível. Não, você é fraco, simplesmente não está conseguindo conviver com o meio. E educa essa sensibilidade para não ficar tão frágil em relação ao meio. Estuda em cima, trabalha em cima, exercita, faz alguma coisa. Porque essa fraqueza de estar sentindo tudo de todo mundo, isto não é equilíbrio, pelo contrário, isto se chama desequilíbrio, Sérgio. Concordo, perfeito. Nós somos uma parte fundamental, inclusive, de mudar o que está à nossa volta com amor, com discernimento, né? E agradecimento também, porque se está aqui em qualquer lugar é para nosso crescimento espiritual, crescimento como seres humanos, crescimento como pai, como irmão, como filho, como esposo, esposa. Por exemplo, Sérgio, às vezes aparece num curso de projeção ou numa palestra alguém com um adolescente, um menino ou uma menina, sei lá, 14 anos, 15, 13, fala assim: olha, meu filho, minha filha está tendo saídas do corpo espontâneas, e eu trouxe ele para estudar, para ele aprofundar, avançar nisso. Aí eu sento com um adolescente, e aí as primeiras perguntas que eu faço: você namora? Você está estudando? Vai fazer faculdade? Seu objetivo é trabalhar? Você conversa com todo mundo? Você gosta de algum esporte? Para quê? O pai e a mãe trouxeram a criança para eu avançar para o lado de lá. A primeira coisa que eu faço é aterrar, porque uma árvore só pode ficar frondosa para cima se estiver bem enraizada. Então eu falo para o adolescente: continua estudando, continua fazendo as coisas que você gosta de rock, continua escutando, sabe? Não tem nada a ver com a parte espiritual, é o que você gosta, é o teu lado lúdico, né? Você gosta daquela moça ou daquele rapaz, sabe? Mantenha isso, sabe? Relacionamento é importante. Se forma, trabalha e jamais deixa a espiritualidade tirar você do pé no chão. Eduque uma coisa com a outra em conjunto e vá atravessando essa existência sem jamais perder a parte espiritual. Vamos estudar essas saídas do corpo para você entender o que está acontecendo, mas sem perder o pé no chão. E como que eu me baseio nisso? Porque eu comecei a ter saídas do corpo com 15 anos, Sérgio, e eu dei muita sorte, que ao mesmo tempo que eu ia desenvolvendo tudo, eu continuava escutando rock progressivo, continuava jogando futebol no time da rua, namorava, ia à praia, ao cinema, continuo fazendo tudo isso até hoje, tá? E sem me perder dentro da parte espiritual. O lance todo é de equilíbrio, e às vezes um adolescente desse para num lugar onde se estudam temas conscienciais, e às vezes ele é formatado dentro daquilo, doutrinado só para aquilo, é o fanático de amanhã, o radical de amanhã, mesmo às vezes dentro de uma temática consciencial. E isso eu acho um crime, você pegar e formatar a criança daquele jeito que aquele grupo ou doutrina ou área formatou. Eu acho o seguinte: educa a pessoa para a vida, para viver. E a vida não é só comer, beber, dormir e um dia ir embora, mas também pensar e sentir. Educa a pessoa para viver a vida material e a multidimensionalidade dela, sabe? Educa as duas coisas, o espiritual e o humano, aqui, tá? Para que possa ir para frente e evitar desequilíbrios crônicos na área espiritual, como se tem visto aí há tanto. Sérgio, uma pessoa às vezes entra num lugar e às vezes aquele lugar fala assim: abandona a sua família. Vem estudo só aqui. Quantos exemplos históricos nós temos? Abandona a sua família, não liga porque eles falam. E outra, doa a sua casa para a nossa instituição, doa isso, sabe? Larga todas as suas coisas. Ou às vezes a pessoa vai para um lado orientalista e alguém fala assim: seu ego é grande, jogue seus livros fora, seus discos fora. E aí a pessoa: eu renunciei aos livros, renunciei aos meus discos de rock, e agora transcendi. Não, porque a noção de transcendência também é ego dela. Ela renunciou a tudo, menos o orgulho dela de ter renunciado às coisas. Então, equilibre essas coisas, eduque para viver.
tá? E vida não é só uma coisa ou a outra, é o equilíbrio de tudo em você. E aí por isso eu pego os adolescentes que chegam até mim e aconselho: pratique um esporte, escute música, namora se quiser, vá ao cinema, vá ao teatro, vá à praia, vive com seus amigos de forma não. Agora, o seu caráter de luz, sua espiritualidade é uma coisa interna sua, que o mundo inteiro pode duvidar, mas você aqui dentro sabe. E essa é a sua jornada, trabalhar com o valor de dentro no mundo de fora e ir tocando, equilibra o que você puder e vai tocando, que é o que dá para fazer, Sérgio. Com certeza, é um campo enorme onde você pode aprender e fazer, ter atitudes sadias e realmente voltar para a casa do pai, o gerente geral, com O gerente geral, ele é o dono. O dono. Tá certo. É o chefe, cara. Então, como é que eu posso chamar? O CEO, Big CEO. Bom, mas então, não sei por que me veio esse negócio, GG, mas está estranho. É porque eu sou grande, GG. E quando a gente fala ele, é ela também, né? Claro. Deus, Pai e Mãe. Em Jefferson, os antigos hermetistas, o todo é pai e mãe e de vida. tudo. Deus, né? Pai e Mãe e vida. Legal, bacana. Bom, o último tópico, até pela questão do tempo, a gente já passou. Tá, até pela questão do tempo, para a gente parar nesse ponto, e nós vamos ter uma terceira parte e uma quarta, porque isso aqui é grande pra caramba. Né? E eu acho que são questionamentos importantes, certo? E outra, repetindo. Essenciais, Essenciais, não só para quem está assistindo, para nós também, sabe? E a gente também está de olho aqui. Aprendendo também. E para não vacilar também em cima dessas coisas. Vamos lá. Excelente. Firmeza na senda, com flexibilidade e compreensão baseadas no bom senso. Sim. Versus violência na senda, estupro consciencial. A expressão forte, estupro consciencial é quando alguém fica tão empolgado com estudos espirituais ou radical que quer doutrinar o mundo inteiro em cima daquilo que ela descobriu. Como se o mundo inteiro precisasse daquilo para ser feliz como ela precisou. Só que existem muitas vias para chegar no mesmo ponto de crescimento lá na frente. E de repente a via que a pessoa achou é essa, mas a via do outro é outra. E às vezes vai chegar no mesmo ponto. Mas a pessoa muito radical, ela quer estuprar a consciência do outro, no sentido de entrar na mente do outro e converter o outro aos parâmetros que para ela são bons. Só que isso de repente não é o melhor para o outro, que tem outro temperamento e outra característica. Por isso, sejamos felizes na senda que escolhemos, seja ela qual for, com flexibilidade e compreensão, entendendo que outros caminhando em outras sendas diferentes da nossa poderão chegar aos mesmos resultados e até melhor, vamos ser claros. E se uma pessoa está dentro daquela linha que a gente gosta e ela sai, ela não está desviada de caminho nenhum, o diabo não vai pegar ela, nem o obsessor, se ela está indo para algo que lhe faz feliz. Então torça para que aquelas pessoas que se afastam do seu grupo, não que elas paguem o preço que você acha que elas vão pagar porque ela saiu, que elas sejam felizes, porque é isso que você está aprendendo no seu caminho, fazer o melhor, viver e deixar viver. Então, nada de ficar tentando impor aos outros suas ideias, sejam elas quais forem, e conviva com as diferenças, sabe? Com pessoas que inclusive pensam diferentes, mas mantenham respeito e mantenham a integridade daquilo que você gosta. Que isso aí não é negociável, é um estado de consciência, não é uma doutrina. Mas evite, imagina, o Sérgio sai daqui comigo e o Jefferson, nós vamos ali na padaria agora fazer um lanche, e o Sérgio, em vez de pedir um sanduíche, pedir um pão, um café, ele vira para o balconista e fala: e a sua aura como está? E os seus chakras? Poxa, irmão, você não conhece nada disso? Sua consciência está se perdendo nessa encarnação, você está desviado, ou você é um ignorante. Já imaginou fazer isso? Aí o Sérgio fala: venha estudar conosco, venha seguir o nosso parâmetro, que aí você vai encontrar o verdadeiro desenvolvimento espiritual. Gente, isso não tem nada de espiritualidade, isso é tentando estuprar a mente do outro para aquilo que ela pensa. Então, entrou na padaria, conversa sobre pão e café. Agora, se alguém te perguntar o que você sabe, você conta o que você sabe. Agora, fora isso, vive e deixa viver. O cara ali, o balconista, pode ser materialista, ele pode ser espírita, ocultista, católico, judeu, muçulmano, ou não ser nada, e ser feliz a si mesmo. Então, entenda, aquilo que para você é importante pode não ter importância para os outros, e não é porque os outros são inferiores a você, e que você tem que converter a ferro e fogo todas as pessoas. Isso é uma besteira, são 7 bilhões de pessoas no mundo, com tantas culturas diferentes,
Como é que a pessoa pode imaginar que só a área dela está certa ou ela, no meio tão diversificado, e isso num planetinha pequeno, tem 7 bilhões, imagina espalhado para o universo inteiro. Então, evite estupro consciencial, respeite os limites das pessoas e vá fazendo a sua parte dentro daquilo que você gosta ou acredita. Seu caráter é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Vai vivendo, vai trabalhando, vai convivendo com todo mundo. Evite esses arroubos aí de ego, de tentar a qualquer custo converter os outros a qualquer coisa. Vá vivendo e sendo feliz com a sua escolha, mas respeitando a felicidade dos outros que têm outras escolhas. Senão, o que adianta estudar tudo isso se não for para a gente ser feliz, Sérgio? Claro. Em muitas situações eu aprendi a entregar justamente, a chamar, como podemos chamar, o grande arquiteto. Então, nós temos um livre-arbítrio limitado, né? E muitas vezes já forçamos situações com alguém, pessoas que não precisavam de nenhum tipo de indicação, por exemplo, né? Pode ser uma coisa boa, mas não pode você passar por cima dela com ideias, conceitos, vender alguma coisa que não é dela, é minha de repente. Então tem que ter uma sensibilidade, ou de uma certa forma uma capacidade de entender e até onde vai um determinado limite e depois deixar tudo lá como tem que ser. Que resume tudo: espiritualidade é consciência, não é doutrina, não é lugar, não é instituto, não é isso ou aquilo. É você, o seu caráter, e só você é que sabe o que você pensa, o que você sente, o que você faz, e um mundo espiritual que percebe tudo o que você é. Fora isso, ninguém tem parâmetro para ficar julgando a evolução alheia, ou se a pessoa está desviada ou não está. Seja feliz, porque senão você perde sua felicidade ao olhar os outros de forma infeliz da sua parte. E a felicidade está em você estar integrado com as coisas que você veio fazer. Ô Jefferson, nós estamos com quanto tempo de programa? Muito. Passou muito, né? Então é o seguinte, o texto que eu ia ler, vamos deixar para o próximo programa, quiser, será a parte 3. Aqui, gerente geral. Porque ainda tem um monte de tópicos aqui para a gente ver, e o texto que eu iria ler, a gente faz quando for necessário, na semana que vem. Então, vamos encerrar por aqui, gente, e só lembrando, tudo isso que a gente está fazendo aqui no programa, esse contexto todo de comparativos, de algo espiritual em confronto com o mundo humano, o objetivo é esclarecimento, tá? Pega o que você achou que é positivo para você, se você achou que não é positivo, simplesmente não pega e toca a bola do seu jeito e seja feliz da sua maneira. Agora, é essencial a gente evitar ficar enchendo o saco dos outros com a nossa suposta espiritualidade. Aí você se torna o chato do bairro ou a chata do lugar, e aí isso não é espiritualidade, isso é causar celeuma com os outros desnecessariamente, e aí sua travessia aqui só vai trazer inimizade e ódio na sua direção. Vamos trabalhar no meio, ponto de equilíbrio, que é o que a espiritualidade maior sempre orienta para nós todos. Sérgio, vamos finalizar? Muito obrigado. Eu agradeço então pela presença, espero que de alguma forma... Bom, ele fez parte dele tão bem que eu não sei nem o que falar. Que nada, sem você e o Jefferson aqui não Não. Então, Jefferson, eu queria falar sobre isso. Jefferson está fazendo realmente um trabalho da luz, voluntário, muito bem feito. Eu falei da outra vez. Madonna mia, maravilhoso. Né? Todas as apresentações, né, são realmente de classe A. E o único, mais ou menos, sou eu. Que isso? Bom. Não, mas vou melhorar. Não, que isso? Tem que melhorar. Bom, Sérgio, legal estar aqui com você. Jefferson, legal estar aqui com vocês. Amigos, até o próximo programa. Obrigado, tudo Jefferson. de bom para vocês. Vivam e deixem viver. Ecco. Isso é um ditado italiano. Vive e lascia então, vivere. Que legal. Então vamos fazer pra gente. Vive e lascia vivere. Vive e lascia vivere.